Oi, olá, Jesus nos abençoe, Jesus esteja conosco, continuando nossos estudos, de hoje. Nós vamos falar hoje sobre um tema, mediunidade, que muitas vezes provoca algum tipo de polêmica, porque as pessoas querem trabalhar, querem ajudar, e toda casa espírita tem seus tarefeiros e tem seus filhos, Então nós vamos pincelar, para quem quiser saber mais, vai procurar na doutrina, que tem muito bem explicado. Nós vamos falar sobre a mediunidade na criança e no jovem. Se deve, se não deve ser estimulada, se precisa ou não ser trabalhada, se a criança pode ou não trabalhar com mediunidade, o jovem. E vamos tentar esclarecer de maneira saudável, de modo que possa tirar as dúvidas das mães, dos pais que tenham essa dificuldade de entendimento. Então, é um tema tranquilo, e não é polêmico, não. Basta prestar atenção que a gente consegue. E nós vamos começar da seguinte forma, nesse estudo que nós vamos trazer, dizendo que a mediunidade é essa faculdade humana natural pela qual se estabelece as relações entre os homens e os espíritos. Então, nós sabemos que todo mundo tem mediunidade, aprendemos. Algumas pessoas têm a necessidade de trabalhar com mediunidade. É o que a espiritualidade chama de mediunidade de prova ou de expiação. Mas todo ser humano é o intermediário de Deus, de Jesus e do plano espiritual. Por que todo mundo tem mediunidade? A vida verdadeira é lá. Nós viemos de lá para cá. Então nós mantemos ligação constante com o lugar de onde nós originamos. Então todo médico, todo cientista, todo escritor, toda pessoa que está obrando de alguma forma dentro da sua profissão, principalmente aqueles que objetivam a melhorar a vida humana, eles têm uma intuição vinda dos planos superiores. Independente se acreditam nisso ou não. Se a sua crença for sincera na sua obra, na sua profissão, ali está a sua religião. Um médico operando, fazendo um transplante cardíaco, tem todo um plano espiritual auxiliando ele, independente dele acreditar. Então, todas as invenções do mundo, tudo é sugerido de lá para cá. Pessoas, os inventores, pegam e percebem aquilo que Deus, através dos bons espíritos, estão insinuando, estão intuindo. E da mesma forma, as impressões daqueles que não são evoluídos. Todos nós temos, igual a gente vê em desenho animado, um anjinho, um capetinha que aparece. O anjinho dando bons conselhos, o capetinho orientando a fazer o que não deve, a gente vai seguir o que a gente quiser. A opção de seguir é nossa. Então, a evolução, o estudo é que faz a gente, a evangelização é que faz a gente ouvir o lado positivo. Mas todo mundo tem, e inclusive as crianças. Tem crianças que demonstram uma conversa com um amiguinho imaginário, tem crianças que falam sozinhas, tem crianças que têm medo de dormir, crianças que acordam muito, que querem ir para o quarto dos pais ou para a cama, que está com medo, o bicho-papão, o tutu, o que seja aí que for do imaginário, entre aspas, que o imaginário não existe. Então, analisando esse aflorar da mediunidade em diferentes ciclos do desenvolvimento humano, o José Herculano Pires, nosso emérito professor na mediunidade, no seu livro Mediunidade, ele esclarece que as crianças possuem essa mediunidade, por assim dizer, a flor da pele. Por que possui a flor da pele? Porque estão recém-chegados lá do plano espiritual. O corpo ainda está em formação. Os chakras estão abertos. A mulher é o chakra coronário, que ainda está mais lá do que cá. Então a influência do mundo espiritual é maior numa criança do que num adulto. Porém, as crianças são resguardadas pela influência benéfica dos espíritos protetores, que são os anjos da guarda. Por quê? Nessa fase infantil, as manifestações não devem ser e não podem ainda, por causa da incipiência do conhecimento e de formação de uma criança, ali tem um espírito imortal, ali tem um espírito milenar. Muitas vezes aquele espírito é mais velho que os próprios pais, pode ser até mais evoluído. Mas enquanto criança, aquele corpo está em formação. O conhecimento ou o desconhecimento, as características positivas ou negativas daquele ser, ela está adormecida. Ela não tem condição de sair essas características. Exatamente para que as crianças absorvam melhor todo o ensinamento que o pai e a mãe têm para passar. Então, nesse período, elas estão protegidas por esses espíritos protetores, chamados anjos de guarda, exatamente para não
para não prejudicar essa evolução orgânica que precisa acontecer. Mas ela não deixa de ver, ela não deixa de conversar, só que nessa fase infantil, como a criança ainda não tem a capacidade de conjecturar e de pensar, nada mais é do ela vê isso como uma coisa normal, ela não avalia, ela não pensa. É uma projeção daquilo que a rodeia. Ela está agindo naturalmente como se fosse um encarnado. Então considera-se, isso até os 7, 8 anos mais ou menos, que é a primeira fase da vida, né? Então considera-se que não é uma mediunidade no sentido exato da palavra. É mediunismo, é ligação com o plano espiritual, mas levado em conta a fabulação, a imaginação. Não é? No item, na pergunta número 221 do Livro dos Médiuns, né, Kardec pergunta à espiritualidade: será lícito ou será inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? Será inconveniente? A resposta: certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis, né, de uma criança e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Aí o que tem que acontecer com uma criança? Então, assim como nas igrejas tem o catecismo, tem a evangelização, e tanto evangélicas, né, quanto católicos tem o catecismo, evangélicas a evangelização, o espírita que frequenta uma fraternidade espírita, todas as boas fraternidades espíritas têm a evangelização infantil, que são pessoas, tarefeiros, que estão lá capacitados para tratar da criança do jeito que ela precisa ser tratada, onde os primeiros orientações em relação a Jesus, ao Evangelho, à reforma íntima, à evangelização são dadas através de formas lúdicas, de brincadeiras, de historinhas para crianças. Então a criança pode e deve, e o pai deve levar, e junto com essa evangelização, né, ela vai tomar parte, ela pode participar das brincadeiras da casa e de uma ou outra tarefa relativa à capacidade intelectual de uma criança. Então o princípio daquela criança que poderá ser um médium no futuro é a evangelização infantil. Todos os pais espíritas têm o dever moral de evangelizar suas crianças, levar para a evangelização e fazerem participar dos cultos nos lares. Né? Existem livros, literatura evangélica, literatura da igreja, existem bíblias para crianças. Não é só espírita não, que as pessoas podem adquirir para ensinar seus filhos em casa a trazer Jesus para esse lar e para essa compreensão infantil. Aí uma outra pergunta feita por Kardec à espiritualidade, mas há a 222 do Livro dos Médiuns, mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos esse mesmo inconveniente, né, de desenvolver a mediunidade? Naturais. Quando ele fala desenvolver no primeiro caso, é fazer uma criança começar a desenvolver aquilo que ela não está apresentando muito. Ele fala que é perigoso. Agora, quando a pessoa tem uma criança que perto dela acontece esses fenômenos, a espiritualidade fala assim: quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada ou excitada. Observe que a criança que tem visões, geralmente pouco se impressiona com isso, que ela não está sabendo avaliar se aquilo é uma visão ou não. As visões lhe parecem naturais, de maneira que ela dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. Não é? Aí a pergunta a seguinte: com qual idade que se pode ser inconveniente praticar uma pessoa a mediunidade? Resposta: não há limite preciso de idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e mais particularmente do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a da falta de experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha ou fazer dela um brinquedo.
No livro Mediunidade do Edgar Armand, nem nos livros do Emmanuel, nos livros do André Luiz, né, que falam sobre mediunidade, ele ensina que a criança precisa evangelizar-se, crescer, estudar, aprender, receber as informações da vida, frequentar a casa espírita na evangelização, tomar passo, fazer algum tipo de tarefa relativa à criança e depois, quando entrar na adolescência, frequentar a mocidade, os grupos de mocidade dessas casas. Porque não preocupar com mediunidade, não preocupar. E até mesmo depois que já tem 18 anos, 19, saírem da infância, da adolescência e passarem para a fase adulta, o próprio Emmanuel fala que um ser precisa se estabelecer no mundo primeiro. Então, a criança, evangelização, o jovem, mocidade. E não preocupar em encaminhar estudo, né? Não preocupar em encaminhar para a reunião mediúnica, por quê? Daí um pouco o jovem termina o ensino médio, vai fazer o Enem, fazer o vestibular e vai para uma faculdade. Ele tem que se estabelecer. Ou então começa a namorar, tem outros conceitos de vida, outros interesses. Então a espiritualidade amiga, o Emmanuel, o Chico falava muito disso, que um jovem precisa se estabelecer na vida, profissionalmente, emocionalmente, precisa namorar, precisa aprender, precisa ordenar essa afetuosidade por uma outra pessoa, precisa se equilibrar, precisa ter vida social, ou seja, fazer tudo que um jovem precisa fazer. Para lá no futuro, se ele tiver então a necessidade ou compromisso de ser médico, ele trabalhar. Mas depois que já tivesse estabelecido na vida, porque não dá para bater a responsabilidade que a mediunidade pede para um médico, uma criança, um adolescente recém-saídos da vida e necessidade de se estabelecer. Então o jovem, em resumo, é isso: evangelização enquanto criança, estudos na mocidade, estabelecimento no mundo, criação positiva dos pais, se é sim, diga sim, se é não, diga não, sem obrigações mediúnicas, mas com deveres morais de serem boas pessoas, passadas pelos pais e pelo estudo. Aí lá no futuro, se de fato quiserem e precisarem, com certeza serão bons médicos, porque vão ter essa base de sustentação sólida. Esperamos ter ajudado com essa mediunidade na criança e no jovem. Fiquem com Deus e até um próximo momento. Que Jesus continue sendo sempre nosso modelo e guia.